nosso Deus aqui novamente. Feche nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, agora, Pai, nesse segundo momento, estamos aqui nos preparando para ouvir, Pai, a voz do seu Santo Espírito, através do pastor Calixto, que estará conduzindo esse estudo. Use ele, Pai, como instrumento em suas mãos, que ele possa deixar mais claro, Pai, as explicações em relação ao tema do Apocalipse, e que nós possamos, Pai, cada dia mais aprender. Amém. Que o Senhor continue nos guiando, nos orientando. É o que eu te peço e agradeço por amor de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O tempo passa rápido, né? E nós então já estamos no tema 4 do Apocalipse. E cada assunto traz novidades, coisas assim importantes para a nossa vida espiritual e consequentemente atinge todos os aspectos dela. O tema de hoje então, a maior de todas o quê? Guerras. Não é novidade para ninguém que o mundo tem guerras já desde que ele surgiu. Sempre existem guerras. Algumas guerras demoram mais tempo e outras menos, naturalmente. E inclusive essas guerras surgem porque tem algo por trás. O que existe por trás de todo o mal que há no mundo? Ambição. Existe o chamado pecado. O pecado traz ambição, traz muitas outras também consequências e tantas coisas ruins vêm junto, né? E nós então nesta noite vamos trabalhar sobre a primeira guerra do universo. Como nós fomos afetados por ela até hoje. E até que Cristo volte, esta guerra vai ter consequências para a humanidade. Que guerra é esta? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 a 9. Ocorreu um fato extraordinário no céu. E então, Apocalipse capítulo 12, do verso 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Exatamente, aqui descreve então a ocorrência de uma guerra no céu. Antes de darmos sequência, eu gostaria de contextualizar o assunto de por que houve esta guerra, como surgiu o mal. E alguns questionam, fazem outras perguntas. Se Deus é bom e é amor, por que tanta gente sofre? Por que existe guerra? Por que existe isso, aquilo, tanto mal na terra? Então nós vamos aqui começar de forma bem simples e eu espero que seja possível entender. Veja só, Deus é o Criador de todo o universo. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. É um Deus eterno. E a eternidade, quem explica? Não há explicação para a eternidade, é o infinito. Infinito para trás e para frente. Então Deus é fora do tempo, Ele está fora do tempo. Mas Deus resolveu criar. Deus, eu digo a Trindade, né? Deus Pai, quem mais? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a Trindade resolveu criar seres nesse mundo e em outras partes também outros mundos. Segundo alguns textos revelados, mostram assim. Então Deus criou os anjos. Os anjos são seres criados por Deus em um tempo, não sabemos quando. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo, nem quanto tempo Adão viveu antes do pecado. Vocês sabem quantos anos ele viveu antes do pecado? Não sabemos. A história, até eu falei sábado aí, a história ela trata do assunto relacionado ao período em que o homem amarga a experiência do pecado.
Ou seja, de quando o pecado começou e quando ele vai terminar. Isso nós conhecemos a história, relativamente ainda. Se não for o autor da história, nós ficamos a ver navio. Concorda comigo? Mas lá no céu, em algum tempo, em alguma época que nós conhecemos, Deus criou os anjos. Mas para criar seres pensantes, os seres pensantes precisam ter liberdade de escolha. Mas a liberdade de escolha traz coisas boas, mas traz consequências. Porque aí passa para cada um a responsabilidade de decidir o que quer e pagar o preço pelo que decidiu. Certo ou errado? Tá. Simples e ao ponto. Não é isso? Então Deus fez os anjos e deu a liberdade. Liberdade para fazer então as escolhas. E entre os anjos, Deus colocou uma hierarquia. Tudo era perfeição, tudo era ordem, perfeita harmonia entre os anjos, entre Deus. E em um momento, o chefe dos anjos, que Deus colocou como querubim cobridor da guarda do santuário celestial, era um anjo que era músico, se chamava Lúcifer. Vocês estão me entendendo? O nome dele era Lúcifer, ou seja, aquele que tinha luz. Ele refletia a luz de Deus. Ele não tinha luz própria, mas ele refletia a luz de Deus, como os demais anjos também. E então, aquele anjo, em um momento, começou a ter um ciúme de Jesus, que Jesus era Deus também na época. Na época e hoje também é Deus. Sempre foi Deus. Ou não? Sim. Sempre foi Deus. Ele se tornou em forma humana, mas não deixou a sua divindade. Ela ficou oculta. Mas a divindade de Cristo sempre existiu. Ele sempre foi divino, 100% divino e ao mesmo tempo 100% humano. Dá para explicar isso? É um mistério, mas assim foi com Jesus. E Jesus então, Deus, o chamado Deus Filho, que nós chamamos a linguagem humana para nós entendermos Jesus Cristo, ele estava entre os anjos e ele era Deus. E Lúcifer, há um texto de uma revista publicada pela Casa Publicadora Brasileira, a revista Ministério de 2003. Ela fala sobre o tema Trindade. E ela conta que Deus colocou um ponto de prova para os anjos. Porque se não tivesse ponto de prova, como eles iam decidir seguir a Deus ou deixar de seguir? A decisão não estava neles. Então aí a pergunta viria: por que você segue a Deus? Porque não tem outra opção. Não, assim não. Deus falou assim: tem opção. Você quer seguir a Deus? Então tem opção de seguir a Deus. Ele é amor, ele quer uma decisão sua, mais por amor, nada forçado. E Deus então colocou um ponto de prova para os anjos. Esta revista que eu citei diz que Deus colocou entre os anjos Jesus ficou como anjo. Em algum momento Deus chamou os anjos, milhares e milhares de anjos, e disse: entre vocês tem um que é igual a mim, e ele deve ser adorado. Por quê? Porque criatura não adora a criatura. Quem adora o que a criatura adora é o Criador. Mas a criatura não adora a criatura. Então Deus falou: entre os anjos tem um que é igual a mim. É que apresentou Jesus. E Lúcifer começou a criar ciúme em seu coração. E a Bíblia também fala que ele teve ciúme, o egoísmo tomou conta dele. O egoísmo, a cobiça, ele foi filtrando nele. E então, ele passou agora a se rebelar contra Deus. De que forma? Secretamente, entre os anjos, ele falava mal do caráter de Deus, falava mal da lei de Deus, dizia que a lei de Deus era impossível ser guardada, e a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então aí começou pairar no coração dele. Ele tinha liberdade para decidir o que quer. Vocês vão encontrar um texto que alguém pode questionar sobre o que eu estou falando. Isaías 45, verso 47, 5 ou 45, verso 9. Olha só, eu vou abrir um parênteses aqui.
Porque nós temos aqui alguns que estão no Beabá, mas tem alguns que já estão lá na faculdade, né? Então eu vou ter que dar um para poder atender a todos. E também atende qualquer um o que eu vou dizer aqui. Tá? Olha só, Isaías 45, verso 7. Está aí na sua Bíblia? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tem outra tradução? A minha tradução diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus criou o mal? Eu acho que não. Mas não está escrito? Está escrito, mas eu não acredito. Eu acredito que ele criou o mal. Mas de que forma eu acredito? Escuta aqui, não sai agora não, e nem voa agora não. Quando fica voando, depois você fica com a mente voando, mas agora você dá um tempinho. Olha só, Deus, como autor de todas as coisas, está tudo sob o controle dele. E ele então criou o mal, mas não colocou em nenhum ser humano. Existe esta opção que vocês podem decidir por ela, mas não é a melhor. A melhor opção é me seguir, e eu vou cuidar de vocês, vocês estarão sempre comigo. Mas esse mal, segundo, até há um autor que apresenta o que eu estou falando aqui. Então, esse mal não abrigou em nenhum coração, mas ele existiu para dar a oportunidade do livre-arbítrio, liberdade de escolha. Agora eu entendi. Deu para entender, irmã? Deus é amor e Ele não compactua com o mal. Mas por ser amor, Ele não podia criar robô. Você ficaria feliz em ser um robô de Deus? Pode até ser uma coisa boa, mas não é tanto não, né? Não é tanto não, é melhor ser um ser humano pensante e ser filho de Deus e andar com Deus, mas por livre escolha. E é isso que Deus quer de você e de mim. Acontece que Satanás, agora é Lúcifer, vamos voltar à história de Lúcifer. Lúcifer começou agora a minar o caráter de Deus, a falar mal do caráter de Deus para os anjos. E com isso, uma terça parte dos anjos foi enganada. Uma terça parte dos anjos preferiram seguir a Lúcifer. E com isso, o que diz o texto da Bíblia, Apocalipse 12? Houve batalha no céu. Aí Jesus teve que entrar na batalha. E o nome de guerra que você encontra no Apocalipse, da própria Bíblia de Jesus, o nome de guerra é Miguel. E o Miguel pelejou contra Satanás, os anjos bons contra os anjos maus, e os anjos maus foram expulsos para esta terra. Esses anjos que foram expulsos para a terra se tornaram demônios. Tá certo? Se tornaram demônios. E então, aqui na terra, agora vamos para a terra. Vamos para a história da terra, quando iniciou. Deus resolveu, inclusive, formar o ser humano. Deus tomou a decisão de criar o ser humano. Mas da mesma forma que os anjos tiveram um ponto de prova, os homens aqui na terra, o ser humano também teve um ponto de prova. Assim como Adão e Eva tiveram um ponto de prova, você também tem ponto de prova para decidir de que lado você quer estar. Sabia disso? Ponto de prova. E qual foi o ponto de prova que Deus colocou para o casal no Jardim do Éden? Deus fez um jardim maravilhoso, colocou muitas árvores, muitas frutas, tudo para o ser humano se deliciar, tomar conta, cuidar. Mas Deus disse: tem uma árvore, um ponto aqui, uma árvore que é a chamada árvore da ciência do bem e do mal. Dessa vocês não podem tocar. Eu já estou citando aqui Gênesis 2, 16 e 17. Porque no dia em que vocês tocarem, certamente morrerão. Esta foi a orientação de Deus. E o casal no Jardim do Éden tinham a presença dos anjos com eles, a presença de Deus, e Deus sempre orientava e estava ali junto naquele compartilhar de experiências bonitas e sagradas.
Acontece que o texto agora de Gênesis capítulo 3 menciona que em um dado momento, o único lugar que Satanás poderia tentar o casal seria onde? Só repetindo aqui. Da ciência do bem e do mal. Chegar na árvore da ciência do bem e do mal. O único lugar. Ali era o ponto de prova. Vocês vão mostrar obediência a mim, não chegando até essa árvore. E Satanás, então, sabendo que era somente ali que ele poderia conquistar e conseguir destruir o casal, fazer pecar, o que ele fez? Ele ficou lá na espreita. Mas se ele aparecesse como um bicho com chifres grandes, com a careta feia, né? Quem sabe aquela coisa do mal, alguma coisa assim, não vou citar aqui, mas existem até frases fortes por aí. Mas aí, se ele viesse assim, todo mundo ia sair correndo dele, não seria? Por isso ele se revestiu de uma roupagem diferente, assim como ele reveste hoje também. E ele então se revestiu e tornou-se, agora usou a serpente como médium, como intermediária, que pudesse falar por ele. E ele falou através da serpente. E aí Eva chegou perto da árvore e logo Deus disse, né? Se não comer, porque se comer vai morrer. E aí a serpente, Eva, opa, já trouxe um encanto, já trouxe algo diferente. Animal, a serpente falar, já é estranho, né? E Eva ficou curiosa com isso aí. E logo em seguida ela veio com a mentira. A primeira mentira ali ela veio destacando. O que ela falou? O que a serpente falou? É certo que não pode comer de nenhuma árvore do jardim, nenhuma. Nossa, nenhuma. Aí já, aí a Eva quis discutir com a serpente. Com o diabo a gente não brinca. Se tem pessoas endemoniadas, eu não entro nisso, não. Eu só vou cantar, orar textos bíblicos e orar e citar textos bíblicos. Essa parte a gente faz. Mas ficar, você sem vergonha, você quer o diabo. Cuidado, isso aí. Até uma senhora disse para mim uma vez, sabe? Deixa esse trem vir do meu lado, eu vou dar um carreirão nele. E o trem foi. Eu falei assim, que ignorância, viu? Chamava cristã aquela pessoa, ela era cristã, mas não tinha noção. Satanás tem muita experiência e ele é terrível. Só com oração, nós devemos estar em comunhão. Por isso que a Bíblia fala, nós temos que ter a armadura, nós temos que ter a Bíblia, lendo a Bíblia sempre, orando a Deus sempre, para poder, o inimigo, ele está como um leão querendo nos destruir. Vocês concordam comigo? Sim. Esse é o sentido que a Bíblia fala do inimigo. E então ele conseguiu falar com Eva e fazer Eva comer do fruto. E Eva então, aí até a serpente disse, olha, eu como e eu fico com mais conhecimento ainda. Então essa conversa, ou seja, o que Deus falou não era verdadeiro. Você já pensou? O que Deus falou não era verdadeiro. Então, meus irmãos, o pecado entrou na terra. O pecado entrou na terra e Deus tinha 3 opções para resolver o problema do pecado. Qual era a primeira? Matar o casal. Matar. Mas Deus não foi por esse caminho. Segunda opção, fazer tudo terminar em pizza. A lei diz uma coisa, mas Deus fala assim, não, deixa para lá. Acabar em pizza. Deus também fez isso? Não. Terceiro momento. Terceiro item. Terceira opção, qual seria? Jesus, aí inclusive, quando os anjos subiram para o céu, para dar o recado, a notícia para Jesus. Jesus estava, há um texto de Ellen White, uma senhora escritora muito conceituada, e ela diz que houve um encontro, Jesus estava em um encontro com o Pai, e os anjos chegaram daqui da terra lá no céu, e tiraram a coroa e disseram, temos que matar o ser humano, porque acabou de comer do fruto proibido. E Jesus disse, não vamos matar, eu vou na terra e vou morrer no lugar do ser humano. Os anjos tiraram novamente, prostraram diante de Jesus, disseram, nós vamos em seu lugar, o Senhor não vai. E Jesus diz assim, criatura não salva criatura, precisa do Criador. Então Jesus decidiu para vir. Mas enquanto Jesus não veio, e enquanto ele não vem, o diabo está solto. Aí ele, lá no princípio, disse que viria. E aí o tempo foi passando o tempo,
E então chegou a época da cruz de Cristo. E quando Jesus se transformou em criança, em ser humano, por quê? Por que Jesus se transformou em ser humano? Porque Satanás dizia: qualquer ser humano que pisar na terra é meu, não consegue viver sem pecar. Aqui na terra não. E então Jesus veio como ser humano, assim como Adão, que não tinha pecado. O pecado bateu em Adão de dentro para fora ou de fora para dentro? Os dois. Como foi? O pecado veio de fora e entrou no coração de Adão. Foi de fora para dentro, foi? E em nosso caso, como que é? Dos dois lados. Porque o homem está infectado com o pecado. Então o pecado vem de dentro do ser humano e também vem de fora do ser humano. Agora, com Jesus, o pecado aconteceu o quê? Veio de onde? Veio de fora para dentro. Tentou, Satanás tentou de todos os meios, foi ou não foi? Mas o pecado não encontrou espaço no coração de Jesus. Amém. Nenhuma contaminação entrou no coração. Entrou? Não. Nenhuma. Por isso, Jesus pode ser o nosso exemplo e mais do que isso, o nosso substituto. Ele pode. Então, por isso, meus irmãos, se não for Jesus, se não fosse Jesus, nós estaríamos fritos. Não há salvação em nenhum outro caminho. Você pode ter bondade, você pode fazer o que quiser, mas não vai salvar. Quem salva é Jesus. Antes da fundação do mundo já existia na mente de Deus essa opção, caso o ser humano pecasse. Esse é fato. Mas agora eu vou aqui só dar uma ventiladinha e vou voltar aqui para a lição sobre a questão, então, por que existe o mal. Vocês já perceberam, porque existe livre-arbítrio. Deus não quer ninguém no céu que seja ali sem livre-arbítrio. Você está aqui porque você não tinha outra opção. Não. E você também, porque tem alguns que dizem que tem predestinação. Nós somos predestinados. Sim, eu creio em predestinação. Nós somos predestinados para ser salvos. Perde quem quiser. Você concorda comigo? Sim. Perde quem quiser. Mas nós somos predestinados para a salvação. Efésios capítulo 1, verso 4, que eu estou citando aqui. Tá certo? Então todos nós temos a oportunidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Enquanto Jesus não vem, você vai ter sofrimento na terra, mas você tem também a oportunidade de decidir de que lado você quer estar. A história menciona casos de muitas pessoas que deram a vida pelo nome de Jesus Cristo. Passaram por tormentas, inclusive no Apocalipse, mais na frente um pouquinho, você vai ver lá a história dos redimidos de Deus. E lá aparece uma grande multidão e faz a pergunta: estes aí, essa multidão, de onde vem? E a resposta foi de quê? Veio de onde? Veio de sofrimento, de lutas. Veio de lutas e tiveram a vitória no nome de Jesus Cristo. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, meus queridos, eu falo para vocês, mas a alegria do meu coração existe por essa certeza que Jesus Cristo deu a vitória já por mim e por você também. Amém. O que farei eu agora diante de tanta coisa boa que Jesus fez, a salvação que Ele me dá? Então agora vai depender de cada um. Ele não vai levar para o céu alguém que não vai se sentir bem ao lado dele, que nunca falou com ele aqui na terra. É meio complicado, né? Deus é que decide tudo, mas nós precisamos ter uma experiência viva com Cristo a cada dia. Desculpa, irmão, pode falar, irmão Flores. Mas o que é vestimenta? Ok. Exato, seria bom As vestiduras no livro do Apocalipse tem muitos símbolos, não é isso? Isso. Porque se tivesse sido literal, muitas coisas o livro não existiria hoje. Mas esses símbolos, as vestiduras, significa lavar o seu caráter. Isso. O seu caráter no sangue de Jesus, sabe? Buscaram a Deus com intensidade, com oração e se tornaram mais do que vitoriosos. E outras palavras, pastor, aceitar o sacrifício de Cristo em nosso favor. Perfeitamente. Isso não é coisa simples. Não. Isso é uma coisa Depende maravilhosa. de escolha também, né, pastor? Nossa, então, esse é o ponto. Agora, a Bíblia nos fala que há um inimigo como leão querendo tirar os filhos de Deus do caminho.
Mas os filhos de Deus que confiam no Senhor serão triunfantes, serão vencedores. Se não, quem sabe, passam pela luta na vida. Alguns a luta é mais amarga do que outros, a gente sabe disso. Mas com Deus, lá na frente, o sorriso vai aparecer. Amém. Vai ou não vai? Claro. Vai aparecer. Agora, sem Deus, o sorriso vai sumir. Esta é a realidade. Então, assim, eu procurei resumir esse plano que existe, o plano que Deus estabeleceu e por que existiu o pecado. E olha só para assim ilustrar bem, eu gosto muito desse desenho, do que eu vou fazer aqui, só para ilustrar. Lá no céu tem dois ambientes que a Bíblia fala. Quais são eles? Um lugar chamado Santíssimo e tem um lugar Santo. Vou colocar só a letra S. Aonde estava o diabo, Satanás, antes de pecar? Estava junto ao trono de Deus aqui, no lugar Santíssimo. E com a expulsão dele, ele veio parar aonde? Veio parar na terra. Porém, na terra, ele tinha direito de chegar até a cruz, até o céu, até o lugar santo. Se você ler o livro de Jó, Jó fala de uma reunião que existia. Muitos dizem que essa reunião era no céu. Então, Satanás vinha até o lugar santo. Acontece que na cruz ele ficou confinado ao quê? A terra. Porque Jesus deu a vitória aqui. Vocês estão me entendendo? Jesus deu a vitória aqui. Então, ele agora ficou confinado à terra. Na terra, ele ficará até quando? Me ajudem aí. Até a vida de Jesus, da segunda vida de Jesus. Até ser destruído. Jesus voltará à terra e aí vai levar os salvos para o céu. E então, a terra vai se tornar o quê? Um deserto. E Satanás ficará aqui por quanto tempo? 1000 anos. Agora, vamos a um outro detalhe. Jesus passou pela terra, veio ao mundo, passou pela terra. Da terra, Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. 40 dias. Aí depois passou pela cruz e foi para o céu, para que lugar? Lugar santo. Depois teve um tempo. Segundo alguns estudos, foi em 1844, Jesus foi para o Santíssimo. E aonde que ele está? Ele está no Santíssimo. Então você vê a rota da humildade e a rota do egoísmo. Satanás começou no Santíssimo e pelo seu egoísmo veio parar no deserto e não vai sair daqui. Jesus começou a rota com humildade e você passou pelo deserto, enfrentou a cruz, foi para o Santíssimo, e foi para o Santo, lugar santo no céu, e hoje está no Santíssimo, e para lá ele quer levar você e a mim. Amém. Amém. Amém? Ele quer levar você para lá, e eu também. Então, essas guerras que existem aqui na terra, a guerra foi um conflito forte quando nós vimos, um conflito inimaginável. Na mente humana nós não conseguimos descrever tudo. Mas aconteceu. Agora vamos às respostas aqui dos textos, senão vocês vão me expulsar daqui também, né? Porque eu não estou falando que está na lição, vocês estudaram aí direitinho, responderam, então vamos responder aqui também, né? Então vamos lá. Então, que fato extraordinário ocorreu no céu? Guerra. A guerra, tá certo? Responderam aí? Pergunta 2. Quem originou o mal? Vamos ler Ezequiel. Esse texto de Ezequiel é fundamental para termos então aí a segurança do que nós dissemos. Ezequiel 28, verso 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido, que te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Então, vocês viram aqui? Essa comparação que o profeta Ezequiel faz do rei de Tiro
aqui ela tem uma aplicação bem direta para Lúcifer, porque Lúcifer era perfeito no caminho dele, era ou não era? Era perfeito, até que achou iniquidade no seu coração, tá certo? Então esse texto aqui, ele indica, dá uma indicação bem precisa de que Satanás um dia era perfeito em seus caminhos, até que a iniquidade apareceu no coração dele. Tá certo? Nenhum outro ser humano foi criado perfeito, a não ser os anjos, e Lúcifer também foi criado. Iniquidade achou no coração dele. Um querubim que foi criado imperfeito. Falso. Aqui a pergunta, a letra B, verdadeiro. Um querubim que foi criado perfeito originou o mal. Exatamente. Agora a letra F, eu já dei minha explicação. Não está contrário ao texto bíblico que eu apresentei, que quando fala que criou o mal, quer dizer, criou o mal no coração da humanidade? Não. Deus não criou o mal no coração da humanidade. Deixou o mal como opção. Por isso que mais de um texto diz que Deus criou o mal. Mas criou nesse sentido de dar como opção e não colocar e implantar no coração do ser humano. Está entendido assim? Não confunda aí, tá bom? Então vamos para frente, a pergunta número 3. Agora vamos para Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Abra sua Bíblia e vamos ler esse texto. Muito importante porque tem uma referência direta a Satanás, a Lúcifer, que foi expulso do céu. Pode ser? Vamos lá então. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem quis tomar o lugar de Deus no céu? Quem quis tomar o trono de Deus no céu? Lúcifer, Satanás. E aí então o texto menciona que ele debilitava as nações. Olha aí, ó. Começa o verso 12 dizendo: como caíste do céu. Apocalipse 12 nós já lemos que realmente ele caiu do céu, foi ou não foi? Então tem essa referência a ele. Depois, como fosse lançado para a terra, reforça o texto, que debilitava as nações. Satanás não debilitava? Com certeza, e debilita ainda. Quem que disse: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus, exaltarei meu trono? Lúcifer. Também refere-se a Satanás, de forma direta. Está bem assim? Alguma pergunta até aqui? Podemos avançar? Me ajudem aí, viu? Se vocês tiverem mais informações, pode passar. Vamos avançar então? Está respondido já a pergunta? Respondida? Eu o quê? Subirei ao céu, acima das estrelas, ok? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E depois subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pergunta certa, ok, tá bem? Então esta é a realidade, nós já demos a explicação, não precisamos avançar. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, pergunta 4. Como era o mundo antes da chegada do mal? Então vamos lá. Primeiro item: tudo era caótico e a evolução ainda não havia começado. Falso, né? Tudo era perfeito e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Certo ou errado? Certo. Então, tudo era perfeito. O ser humano foi criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então eu costumo dizer que você tem identidade. Qual a sua identidade? Alguns falam: qual é o seu pedigree aí? Qual é? Qual é? Ah, veio do macaco, veio não sei o quê? Caramba, está longe disso, está longe. Eu prefiro para o caminho bíblico. Prefiro para o caminho bíblico. Você tem que dar a imagem e semelhança de Deus. Já pensou nisso? Né? Inclusive um dia estava na rua um pedinte
estava pedindo, e aí veio um cidadão e deu, estava perto da padaria inclusive, pediu um dinheirinho, né, para comprar o pão, e o cidadão teve a coragem de dar 10 centavos para o mendigo, para o pobrezinho. Mas o mendigo era inteligente, ele falou assim: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Aí o cidadão ficou assim: o jeito está parecendo um mendigo aí, né? Eu sou filho do Deus, rei do universo, ele é meu pai. Ele não gosta de miséria não, assim, sabe? Aí o camarada deu dinheiro suficiente para comprar o pão. Você me convenceu, tá? Você me convenceu. Na verdade, todos nós temos que pensar assim, tá? Deixa eu falar, desculpa. Escute assim. Escute. Você não merece ficar como um joquete nas mãos do inimigo. Você não merece desgastar a sua mente. Eu tenho sempre pensado com coisas que vão fazer você sofrer mais. Por mais intenso que seja o sofrimento, saiba que Jesus passou por ele, por sofrimento maior ainda, e venceu. Amém. E ele está disposto a levar você para ele, viver com ele sempre. Ele disse que o inimigo vem para matar e destruir, mas ele vem para que tenha vida e vida em abundância. Você crê nisso? No seu coração. Então, ao momento em que eu passei a entender melhor isto, eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer mais pelo Senhor. Eu tenho que me comprometer mais com a tua igreja, porque não é só assim: oh, eu sou, onde o vento levar está bom. Não é levar, não, é a sua mente que vai decidir, você vai decidir. Eu escolho Jesus, eu vou viver com Ele e eu quero estar sempre com Ele. Então as lutas da vida, os problemas, eles virão. Deus não deixou, não pensa esse evangelho que fala por aí, está tudo, se você é cristão, você não sofre. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflições. É porque o mal está solto. Mas tem de bom ânimo. Ele falou: o que mais? Tem de bom ânimo, coragem. Tem coragem. E então, irmãos, amigos, Deus já na cruz deu um ponto final no inimigo. O inimigo foi derrotado, mas ele continua como se fosse um soldado sem cabeça, matando os outros. Mas Jesus Cristo, quando morre um cristão, um filho de Deus, a Bíblia fala: é bem-aventurado, porque mais um pouquinho vai ter uma ressurreição. Eu creio na ressurreição. Você crê também? Amém. A Bíblia fala que vai ter uma ressurreição. Ou você não crê nisso? Então, se você não crê, eu pergunto: qual o pai que... Eu já sempre gosto de falar isso, né? Não sei se eu já falei aqui. Mas qual é o pai que se sente feliz quando vê a criancinha que nasce, né? A mãe vai falar assim: eita, você vai para o caixão um dia. Não cria um filho, não gera um filho para morrer. Quem queria? A morte é um intruso. Então, você foi criado por Deus não para morrer, mas é para que tenha vida e vida em abundância e vida eterna. Amém. Esta é a nossa necessidade de ter em mente isto. O mundo era ruim antes do pecado? Não. E depois do pecado, e com o pecado é ruim, é péssimo? Sim. Mas muitos mesmo assim não querem ir para o céu. Vocês já perceberam? Parece que não quer, a vida parece que está oferecendo tanta coisa boa na terra e as pessoas esquecem de olhar para Deus. Foi feita uma estatística há um tempo atrás, já mais tempo, que nos países mais ricos tem o maior índice, os países mais ricos têm o maior índice de suicídio. Por quê? Porque as pessoas perdem o sentido da vida. Perdem o sentido da vida. Então, o sofrimento vem, não é porque Deus quer. Deus não quer a morte, mas Ele vem porque nós vivemos num mundo mau. Só que Jesus já deu o quê? O remédio. O remédio. É bom ter uma experiência viva com Deus. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, no meio das favelas lá. Favela lá, você tirava uma madeira, os bandidos colocavam uma madeira na estrada, no caminho, e você tinha que descer do carro, dar meia luz, baixar o farol, e aí tirar a madeira, depois voltar no carro, pôr a madeira no lugar e ir pelo lado, eles tinham lá o lado deles, que era o lado direito que a gente tinha que seguir, para poder eles ver a polícia, se vem de longe e saber que é a polícia. Aí você podia entrar, tinha regras por ali, e a gente via tanto sofrimento.
Tanto sofrimento. Mas a gente via pessoas assim, membros da igreja também. Porque lá o Rio de Janeiro é cortado de favelas e tudo mais. Mesmo lugar melhor, mas tem lugar pior. Então, quase todos os pastores praticamente pegam de tudo. Tem que pegar. E por que não vão pegar? Jesus não morreu no lugar para... Não iria lá para salvar uma pessoa. E por que nós vamos rejeitar? Temos que ir atrás. Amém. Nós íamos, minha esposa, quantas vezes fazer conferência lá, no meio da favela. Só que os anjos de Deus sempre nos protegiam, Amém. acompanharam. Eu tinha essa certeza. Então, eu volto a dizer aqui, compensa servir a nosso Jesus. É verdade. E às vezes a gente via pessoas com tanto sofrimento, e membros da igreja que não tinham dinheiro para comer durante a semana, trabalhava a semana inteira, mas o dinheiro só dava para pagar o almoço. Dificuldade. E quando chegavam no sábado, eles tinham convicção de quem eles estavam servindo. Iam lá, cantavam alegremente, adoravam a Deus com tanta alegria. E aquilo me motivava tanto, sabe? Eu falava, meu Deus, se eles fazem isso, por que eu não vou fazer o meu máximo também? Por que não vamos fazer? Então, se você tem sofrimento, eu convido, visita um hospital, visita um lugar que tem mais sofrimento ainda. Você vai ver, vixe, o meu é fichinho em relação aos Uma outros. clínica de reabilitação. Lugares, né, que tem tanta gente sofrendo duramente. Mas o que acontece? Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. De alguma maneira, Deus dá a vitória, porque Jesus já venceu. Eu creio na palavra dele. Pois bem, vamos seguir aqui. Agora, como Satanás introduziu a rebelião na terra? Induzindo a dúvida, colocando dúvida na mente, né, de Eva, e consequentemente foi para Adão, ela passou para Adão, e assim, dessa maneira, veio a rebelião na terra. Então, na verdade, em outras palavras, foi a quebra de um relacionamento com Deus. O ser humano estava relacionando com Deus muito bem, e naquele momento, quando ela deu ouvido à voz da serpente, que consequentemente era a voz de Satanás, aí ela disse, ela então tomou a decisão de agora seguir outro caminho. Apesar de ela ter se arrependido, Adão também se arrependeu, mas eles tiveram as consequências dos seus erros, inclusive nós também. Diz que Deus perdoa nossas bobagens, né? Nossos erros, mas a natureza cobra as consequências dos nossos atos. Sim ou não? Sim. Cobra ou não cobra? Sim. Cobra. Alguns fazem coisa errada, bobeira, e depois ele fala, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Caramba, não foi Deus que fez. Deus não fez, né? Foi o inimigo que fez isso. Jesus disse, e foi também os nossos próprios desejos que levaram a isso. Agora a pergunta número 6. Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Apocalipse 12, de 7 a 10, nós já lemos ali uma parte. Satanás, mais. Diabo, e mais? Dragão. Lúcifer era o nome antes de ser dado a ele quando ele foi expulso para a terra, né? Antiga serpente, sedutor de todo mundo, e assim segue, né? Então esses são os nomes dados a ele. Agora, qual é a principal obra de Satanás? Destruir. Tá certo? Então, aí vocês já estão respondendo certinho aí. São João 10 fala, né? Matar, destruir, acusar, enganar. Exatamente isso. Agora a pergunta 8. Quais são os 2 enganos mais sutis dele? A mentira. São diversos, mas 2. Ele usa estratégias, porque Deus só usa a verdade, mas Satanás usa a verdade e o engano. Ele mistura para enganar. Ele mente. Ele se transforma. Ele se transforma em anjo de luz. Isso. Se ele transforma em anjo de luz, o que mais que ele pode fazer? Ele tem muita atividade, muito poder nessa terra. Meu pastor, tem um detalhe, ele conhece muito bem a Bíblia. Conhece? E ele usa? Usa. Para quê? Engano. Ele usa a Bíblia, ele não usou para Jesus? Sim. E ele não falou, está escrito? Porém, aí vem um detalhe. Eu sempre digo, você, com a sua Bíblia na mão, não pensa assim que Satanás não vai buscar tudo que você quer na Bíblia, você vai encontrar.
Mas acontece o seguinte: se depende de quem está ao seu lado para lhe auxiliar, você terá a compreensão da Bíblia. Se você tem Deus em seu lado, por exemplo, Jesus tinha Deus ao seu lado, ele buscava sempre a Deus, e quando Satanás mandou o tiro, ele falou: espera aí, não é assim, o tiro não vai acertar em mim, porque está escrito também: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás usou o Salmo 91, por exemplo, que a seus anjos dará ordem ao teu respeito, cuidará de ti, que mandou todos se soltar. Daí Jesus falou o quê? Jesus deu a resposta também, mas está escrito: vai, Satanás. Então Jesus tinha a Bíblia no seu coração, interpretando de forma correta. Hoje existem muitos métodos de interpretação e muitos perigosos, inclusive, porque não leva para a compreensão da Bíblia, distancia da Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia não pode ser entendida, alguns dizem que a Bíblia é isso aqui, mas a Bíblia, a própria Bíblia diz. Jesus disse o quê? Examinais o quê? As Escrituras. São elas que testificam. E a Bíblia testifica de Jesus. Então, meu amigo, olha só, a Bíblia é como um martelo, como a bigorna, que destrói muitos martelos, mas ela permanece inalterável. Amém. Sim, a Bíblia. Então, se você deseja se firmar na palavra de Deus, firmar com Deus, firme na palavra de Deus, que a Bíblia vai levar, a palavra de Deus leva ao próprio Deus, leva a Jesus Cristo. Então, Satanás se transforma, usa mentira, ele também usa milagres. Peraí, Satanás faz milagres? Faz ou não faz milagres? Satanás faz milagres. Vocês concordam com isso? Satanás faz milagres. E o texto, nós temos textos da Bíblia Sagrada que falam sobre isso? Nós temos. Ele transforma aqui diz o texto, ele transforma em anjo de luz. O que mais ele pode fazer? Ele pode fazer inúmeros outros milagres. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13 fala ali dos milagres que acontece. Eu não vou ler texto, mas nós temos aí várias partes que mencionam que Satanás faz milagres, faz prodígios para enganar até os escolhidos. Inclusive, eu ouvi uma história que saiu naquela revista de Primeiro Deus, já de muito tempo atrás, 40 madrugadas de oração. Começou assim, alguns conhecem aqui. A revista conta a história de uma senhora em Goiás. Esta senhora, aconteceu algo com ela. Ela contraiu câncer. E ela foi então ao pastor da igreja adventista e disse: pastor, eu quero que você faça uma oração para expulsar esse câncer de mim. O pastor disse: irmã, eu vou do jeito que a Bíblia fala. Eu vou orar e vou dizer: Senhor Deus, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade. E ela disse: pois bem, pastor, pode orar, mas se não der certo, eu sei onde dá certo. Eu sei. Então, aí o pastor falou: fica à vontade. E ela foi. Não foi curada o coração do pastor na igreja adventista. Aí foi para um outro lugar onde tem muitos milagres. E lá ela então: ore por mim, deu o dinheiro lá e pagou, não sei o que e tal. Aí ela veio embora sem a doença. Sem a doença, mas com uma angústia tão grande, tão angustiada que ela ficou, que só queria morrer, só pedia para morrer. Não quero viver mais, não consigo ter esperança, não tem nada. E vários dias assim, até que um dia ela voltou ao pastor adventista e disse: pastor, eu gostaria que o senhor fizesse algo por mim. O que foi, irmã? O câncer meu foi curado. Eu pedi lá, oraram lá e fizeram as coisas lá e eu fui curado. Mas só que eu não tenho paz mais na minha vida, só quero morrer. O que o senhor vai fazer por mim? Eu falei: não tem nada a fazer não. Se a senhora quiser, vai lá, devolve a cura então aí. Ela falou assim. E não é que ela foi e devolveu a cura? E aí a doença voltou? Mas só que ela voltou com a paz também. Coração em paz com Deus.
E aí então isso mostra que, eu estou citando aqui, mas a Bíblia menciona em vários momentos que Satanás opera milagres. Milagres não é uma condição para mostrar que aquele caminho é verdadeiro. Vocês estão me entendendo? Milagres não é uma condição para mostrar que aquele missionário, aquele pastor, aquela igreja é verdadeira. Não é condição. Jesus disse: conhecereis o que, irmão Flores? A verdade. E a verdade liberta. Então você vai atrás da verdade ou de milagre? Então, sim, Deus opera muitos milagres. A cada dia nós somos resultados dos milagres de Deus. É verdade. Nós somos. Abrir os olhos de manhã é um milagre. É um milagre, muitos milagres, e milagres também mais fortes. Só que os milagreiros hoje dizem assim: você que estava com dor de dente, a dor de dente passou. Você que estava com dor na coluna, a dor passou. Coisas assim, irrisórias. Mas a cura que Jesus fazia em seus dias, a medicina não dava conta. Era curar um paralítico, era o que mais? Ressuscitar até mortos, gente. Então Satanás opera sim milagres. E nós devemos cuidar com isso, porque, como diz o texto aqui, até anjo de luz ele se transforma. Né? Agora, contra quem Satanás está enfurecido nesses dias finais, nesses últimos dias? Ele está enfurecido contra quem? Contra aqueles que estão lá na boa, na orgia, no pecado e tal. Com quem está? Ele está contra quem? Contra os que guardam. O que diz Apocalipse 12:17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus. Nós vamos ver sobre o testemunho de Jesus mais à frente. Muito interessante também. Então, aqui a resposta certa, qual a letra? Qual é o item aqui? É o último, né? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. Guardar mandamentos de Deus? Precisa disso nesse tempo do fim? O que você acha? Muitos estão jogando os mandamentos de Deus no lixo. Você já leu os mandamentos de Deus? Com certeza, né? Os alunos aqui. Está lá em Êxodo 20. Faça um desafio. Leia lá os mandamentos. Vê quantos mandamentos estão valendo ou não estão valendo. Será que tem algum que não está valendo? Confere lá. Confere os mandamentos de Deus. Pastor, desculpa interromper, mas como que ficou? Eu me perdi aqui nessa 8 aqui. É depois do se transforma em ministros de Deus, é isso? Ministros de justiça. E o fim dele será conforme as suas obras. Agora, vamos voltar aqui para o item 10. Desculpa aí, obrigado, viu? Você já tem gente que está precisando da resposta. Vamos aqui para 10. Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Qual é o conselho? Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Este é o conselho. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta final, Apocalipse 12:11. Você pode ver aí, pastor? 12:11. Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Então, vamos ver, escuta lá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Perfeitamente. Então esse é o conselho que a Bíblia nos dá, e através de Jesus Cristo, a sua vitória na cruz, garante que garante a nossa vitória também. Então, aqui termina essa parte. Você entendeu? Tem alguma dúvida? É só de Jesus então a resposta dessa última? Não há outro. Olha, eu quero dar uma opinião aqui, tá bom? A opinião minha é a seguinte: cada tema que nós vamos passando compensa ir colocando em prática, porque no final, se não for em prática, a gente vai esquecendo tudo e depois fica com o diploma na parede, mas sem o conteúdo no coração.
E vamos fazer então o nosso compromisso aqui? Vamos então. Entendi que o mal se originou no céu com um anjo que, desejando assumir o lugar de Deus, tornou-se Satanás. Eu me comprometo a permanecer em Cristo, que venceu na cruz e me capacita a viver de acordo com Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você se compromete a fazer isso? Sim. Então assina no cartório. Põe aí sua assinatura e a data de que vai ser cinema. Vai direto no cartório do céu. Bom, que Deus então abençoe a todos. Possamos estar bem firmados nele a cada momento. Então, relembrando, na próxima terça não teremos, mas aí na outra segue com toda a normalidade, se Deus quiser. Pastor? Mais uma vez estamos aqui na sua presença para te agradecer, Pai. Agradecer por esse estudo, agradecer, Pai, porque através do teu sangue que foi derramado na cruz, Pai, o Senhor nos livrou de todo o mal desse mundo. Nos ajude a estarmos firmes na sua palavra, para que quando o Senhor voltar, Pai, nós possamos estar de pé diante de Ti, de pé diante do Cordeiro e receber, Pai, as vestes novas dadas por Ti. Amém. Que o Senhor nos proteja e nos guie agora ao retorno dos nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe em segurança, nos leve de volta para as nossas casas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.